E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer uma nova atualização. Vocês podem ver aí como que está o filhotinho de calopsita. Já tá bem inteligente, ele já reconhece, ó, quando eu chego com a seringa próximo, olha só. Ele já fica pinicando aí o bico da seringa, com as asinhas abertas, já tá bem ligeiro. Agora notem, olha só, a desenvoltura das asas, vocês vê que as peninhas das asas já começaram a apontar, nas costas também já tem algumas foligenzinhas aí amarelinhas. E olha como eu tenho que segurar ele para ele não vir em cima da seringa. Às vezes eu coloco ele para trás, ele vem correndo para cima da seringa. Ele já mostra disposição para poder se alimentar, ó. Olha os movimentos que ele faz, semelhantes aos movimentos que ele faria na boca, se fosse se alimentando na boca da mãe dele, né? Eu esqueci de relatar para vocês também no último vídeo que eu postei aqui, que tem uma patinha dele, agora se eu não me engano, eu acho que é a esquerda, que vocês podem perceber com o tempo aí que ela tem um machucadinho. Esse machucadinho foi porque na época que ele estava, né, lá na casa da minha mãe, na gaiolinha, a minha mãe colocava um paninho para ele poder ficar no fundo daquela vasilha branca que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. E esse pano, ele estava soltando algumas linhas, né? E essas linhas ficavam meio que expostas nas laterais do pano. E o filhotinho, por se movimentar bastante, fez com que a perninha dele enroscasse em uma dessas linhas, né? Nesse período em que enroscou a linha aí, foi dando uma volta, foi dando outra na perninha dele, acabou cortando a circulação e acabou machucando a perninha dele, porque meio que estrangulou a patinha dele, né? Não danificou a estrutura da patinha dele, ele continua muito bem, a patinha não perdeu nenhum movimento nem nada, mas ficou essa feridinha, que hoje já está bem mais cicatrizada, bem melhor. E aí vocês notam que eu dou a comida para ele bem devagarinho. Eu coloco um pouquinho na boca, apesar dele engolir de imediatamente, mas eu não faço isso com muita rapidez, até para não forçar muito ele. Eu vou apertando a seringa ela já é uma seringa própria para poder alimentar pássaros. Eu vou deixar um link aí da seringa que eu adquiri aí no primeiro comentário fixado, e aí vocês também podem ter acesso, né, a uma seringa própria de alimentar pássaros, porque ela, à medida que você aperta, você não precisa fazer muita força, o alimento ele já escorrega com bastante fluência, então você tira o risco de dar aquela jatada de comida na garganta do animal e machucar o animal, né? E conforme eu vou dando aí a comida para ele devagarinho, com calma, às vezes eu limpo o bico dele, igual vocês veem, às vezes eu dou uma pegadinha ali no bico para poder limpar alguns vestígios da comida que acaba saindo por conta desses movimentos rápidos dele, né, para poder se alimentar, e até para não deixar com que essa comida ela seque nas laterais do bico, ou até mesmo no pescocinho dele, ou do lado do rostinho, para evitar que crie as crostas, né, de alimento ali e acabe ficando ruim para ele, né. Eu ainda mantenho ele na caixa, né, de sapato, de papelão. Eu procuro manter a caixa fechada enquanto está de dia ou de noite. Qualquer hora aí que eu dou alimento para ele, eu fecho a caixa para impedir aquela entrada de luz, porque como ele ainda está em desenvolvimento, eu tenho por mim, não vi nenhum estudo nem em lugar nenhum, que os olhinhos dele ainda são um pouquinho sensíveis à luz do modo que está. E também porque eu vi que o filhote de calopsita, ele só sai do ninho depois dos 30 dias de vida. Esse filhotinho aí, ele tem aproximadamente 12, 13 dias de vida, né? Então eu tô procurando simular aí a escuridão do ninho o máximo possível. É claro que a tampa da caixa ela fica semi-aberta para que possa entrar oxigênio, para ele possa se refrescar. E eu comecei a picar jornais para poder jogar lá dentro, para poder ficar mais confortável, uma coisa mais confortável para ele. Agora vocês notam aí como que tá a estrutura dele. Olha só, já tá começando a se formar as primeiras peninhas do topete. O papinho dele você vê que tá consideravelmente cheio aí, que ele tá bem alimentado, né? Atualmente, esse vídeo aí eu acho que é de anteontem, mas atualmente ele já sobe na mão da gente quando a gente aproxima a mão, ele tá ficando bem inteligente, as asinhas você vê aí, ó, as penas aí apontando. E essa aí é a jornada do bicuço, né? Esse filhote de calopsita que eu peguei após a morte dos 7 irmãos e a morte também da mãe e os maus tratos do pai, eu peguei ele para poder dar uma vida um pouquinho melhor para ele. Espero que vocês curtam essa jornada. Tamo junto. Até o próximo vídeo.